Irmão, imagina que te pedem pra você pegar e fazer a Sagrada Família só com palitos de fósforo. Sem madeira, sem concreto, somente palitos de fósforo, mano. A resposta que você daria provavelmente seria: não vai dar! Ah, mano, isso aqui é impossível, eu não vou conseguir fazer essa bomba. Mas mesmo assim, você consegue entregar a Sagrada Família, mano, inteiraça. E a tua Sagrada Família consegue ser mais bonita do que qualquer outra obra-prima já feita na história, do que qualquer outra construção. Maior do que o Cristo Redentor, que é feita de concreto. Mais bonita que a Torre Eiffel, que é feita de ferro. Isso, mano, é basicamente o que um pequeno grupo de desenvolvedores japoneses fizeram lá no ano de 2015. Cara, Shadow of the Colossus chegou no PlayStation 2 e quebrou algo na cabeça de todo mundo. Não porque ele tinha a melhor história, não porque ele tinha o maior número de inimigos, e muito menos porque ele tinha um mapa recheado de missões secundárias. Aquele jogo quebrou a cabeça de todo mundo que jogou, mano, porque ele parecia ser impossível de ser feito tecnicamente pra aquele hardware. Paisagens imensas, criaturas gigantescas, mano, maiores do que prédios, se movimentando com uma física que é pra lá de convincente, com uma física maravilhosa, com uma física fluida. E a gente tinha um protagonista, mano, que se movimentava dentro dessas criaturas, que se movimentava subindo essas criaturas como se fosse uma escada, com uma tranquilidade qualquer. Como se entendesse e conhecesse cada parte daquela criatura, cada parte dos músculos daquele enorme bicho. E tudo isso, mano, rodando num videogame dos anos 2000. Tudo isso, mano, rodando num hardware onde é que você encontra os celulares mais baratos de hoje em dia. Mas aí você me pergunta, como é que isso foi feito? Quais que foram os truques e gambiarras feitos pelos programadores daquela época? Quais foram as soluções de engenharia que tornaram Shadow of the Colossus possível? E por que até hoje programadores e desenvolvedores de jogos estudam esse título como se fosse uma bíblia sagrada dos jogos, como se fosse uma enciclopédia maravilhosa? Estudam esse título como se fosse um texto sagrado de eficiência e criatividade em hardware. É exatamente isso que eu e você vamos investigar agora, mano. E eu te prometo que no final desse vídeo, mesmo sem você entender muita coisa sobre programação, mesmo sem você entender profundamente sobre hardware e software, eu te prometo que no final desse vídeo aqui você vai olhar pro Shadow of the Colossus com os olhos diferentes. Você vai olhar pra esse jogo aqui com os olhos totalmente conectado à arte de programação. Não como apenas um jogo bonito, mas como uma das engenharias de softwares mais brilhantes e mais impressionantes criadas na história dos videogames. Vamos começar do início. E do início eu digo que a gente precisa estudar o hardware onde é que os caras programaram esse jogo. O início é entender com o que os caras tinham que trabalhar. Vamos começar com o PlayStation 2, mano. Um hardware que ele era genial e limitado ao mesmo tempo. Cara, o PlayStation 2 foi inicialmente vendido no Japão. Minha mãe mandou te entregar pra agradecer os mídias. Anda tomar no cu dela, que ele tem porra que eu não quero coco não, moço. Ah... Mesmo, mãe? Você quer da Bahia. Pode tomar no cu desse coco aí, rapaz. Olha o meu coco aqui, ó. Março do ano 2000. E rapidamente se tornou um dos consoles mais vendidos da história. Mais de 155 milhões de cópias vendidas. Um número que nenhum outro console conseguiu igualar até hoje. Até mesmo nos dias de hoje, 25 anos depois, ninguém conseguiu aqueles números que o PS2 conseguiu. Mas o que fazia o PS2 ser tão especial tecnicamente? O que tinha de tão importante naquela caixinha preta, cheia de fusíveis e coisa nada? O coração do PS2, mano, era um processador chamado Emotion Engine, desenvolvido com a Sony em parceria com a Toshiba. E esse processador, mano, rodava a 294 MHz. Pra você ter uma referência meio que nos dias de hoje, pra gente ter uma referência cotidiana, um iPhone do mais básico possível, mano, ele roda cerca de 1000 vezes mais, com mais potência do que um PS2. O PS2 tinha 32 MB de memória RAM, mano. 32 MB de memória RAM. O Instagram aberto no teu celular sozinho utiliza mais do que isso só pra tá existindo dentro do teu celular. Só pra tá aberto. Só pra literalmente tá aparecendo. A placa gráfica do PS2, mano, se chamava Graphics Synthesizer. E ela processava gráficos de uma maneira totalmente diferente do que as GPUs da época faziam. Ela tinha 4 MB, mano, focadas e dedicadas à geometria e à textura do jogo. A textura de uma única porta em um jogo de alta resolução hoje em dia, mano, pesa mais do que 4 MB de RAM. Uma porta. Uma janela quebrando na Unreal Engine, mano, é cerca de 20 a 25 MB. Mas aqui que entra a parte mais interessante quando a gente vai falar de programação e PS2, mano. O PS2 não era simplesmente um hardware fraco. Ele também era um hardware muito difícil de ser programado em cima dele. E existe um vão muito grande entre só ser fraco e muito difícil de ser programado. E o Emotion Engine, mano, tinha uma característica muito peculiar. Ele tinha dois processadores chamados Vector Units, que eram unidades especializadas em matemática vetorial. Ou seja, eram unidades especializadas em calcular rotações, posições e transformações de objetos, mano, em um espaço tridimensional. E tudo isso acontecendo em uma velocidade absurda, mano. E se você conseguisse utilizar essas unidades vetoriais de maneira eficiente, se conseguisse utilizá-las da maneira mais correta possível, da maneira mais otimizada possível, você podia fazer coisas que seriam impossíveis de fazer para aquele hardware. O problema que a gente tem aqui é que era muito difícil
difícil, mano, de escrever os códigos para essas unidades vetoriais. Você basicamente tinha que escrever o código em linguagem de montagem, ou seja, você tinha que escrever o código especificamente para unidade vetorial, não tinha uma linguagem específica, você não podia fazer a tua própria linguagem, você tinha que fazer a linguagem da maneira que o console queria, entende? Tinha que ser da maneira que o hardware fosse entender e você tinha que escrever meio que para ele, é como se fosse, tipo, você falasse em português e o hardware só entendesse francês. É basicamente somente a linguagem do processador e foda-se, a tua linguagem não importa, você vai escrever em C++, você vai escrever não, mano, foda-se, é a linguagem do processador. Era tipo escrever uma música não em notas musicais, só que em frequências de ondas sonoras específicas, anotadas uma por uma, simplesmente pro hardware entender, simplesmente pro console te entender o que você queria nele. E a maioria dos programadores da época simplesmente não conseguiam explorar o máximo potencial do PS2 por conta disso, por conta que era muito difícil e eles eram incapazes de pegar e programar para aquela linguagem específica. E é basicamente por conta disso que jogos lançados no mesmo ano em que o PS2 foi lançado tinham um estilo extremamente medíocre em comparação com os jogos que foram lançados nos anos seguintes. Porque no ano que o jogo foi lançado, os programadores ainda não tinham o potencial para fazer jogos para aquele hardware. Eles não entendiam a potência daquele hardware e não entendiam programar para aquilo lá. Só que aí entra a Team Ico. A Team Ico foi uma exceção extraordinária quando a gente vai falar de programação. E agora a gente entra no quem que era a Team Ico e o que Fumito Ueda queria fazer. A Team Ico foi formada dentro da Sony Japan Studio, com uma divisão meio que dedicadas a projetos criativos malucos, criativos que meio que eram fora da caixa. O nome vem do primeiro jogo que aquele grupo desenvolveu, Ico, lançado no ano de 2001. Que é basicamente um jogo onde é que um menino com chifres tenta salvar uma princesa e tenta escapar de um castelo carregando essa princesa na mão. Muito simples a narrativa, mas a execução é bem complexa. O líder criativo e design era Fumito Ueda, um cara que vinha das artes visuais e não diretamente da programação, ou seja, ele era um cara mais criativo, ele era um cara mais focado em arte. Ele tinha formado em artes plásticas e tinha chegado ao desenvolvimento de jogos por conta da animação e do design visual. E essa origem artística, mano, moldou completamente a visão dele, como ele olhava pros jogos. O Ueda, mano, tinha uma filosofia que se chamava design por subtração. Em vez de pegar e adicionar mecânica, histórias, personagens e funcionalidades até o jogo ficar completo, até o jogo realmente ficar cheio e muito pesado em questão de memória e em questão de tamanho, o Ueda simplesmente fazia o quê? Ao invés de adicionar todas essas maluquices e todas essas coisas pra rechear o jogo, ele removia tudo o que não era absolutamente essencial pra aquela obra-prima. Até só sobrar o núcleo puro da experiência que ele queria passar, até sobrar o puro mel do produto que ele queria entregar pras pessoas. Para Shadow of the Colossus, o núcleo era principal e radical, mano. Você é basicamente um jovem que precisa derrotar 16 criaturas gigantescas. Não tem vila inicial, não tem NPC, não tem inventário, não tem nível, não tem pontos de experiência, não tem uma história longa de 16 horas. É só você, seu cavalo, um arco, uma espada e 16 colossos pra você destruir dentro daquele jogo. Mas antes de qualquer coisa, mano, antes de começar a realmente meter a mão da massa, o Ueda precisava provar que aquela ideia era absolutamente viável. Ele precisava provar que aquilo ali era tecnicamente possível de ser feito. E aí que entrou o trabalho do programador principal da equipe, Junichi Onosu, e da equipe técnica que ficaria responsável por transformar aquela visão artística do Ueda em linhas de código e programação para um jogo do PlayStation 2. O protótipo inicial do Shadow of the Colossus, que na época se chamava Projeto Nico, mostrava um único colosso em uma paisagem aberta. E quando o Ueda mostrou esses projetos externamente, ou seja, quando ele começou a mostrar pra galera de fora que não tinha ideia do projeto, a reação foi de incredulidade. Não tipo, caralho, que ideia incrível, você é muito foda, esse jogo aqui vai ser um dos maiores jogos do PS2. Mas foi tipo, como que tu pretende fazer isso rodar num PS2? E a resposta pra essa pergunta, a resposta pras pessoas que perguntaram isso naquela época veio só anos depois, mano. Mas beleza, agora que tu já entendeu como é que funciona a cabeça desse cara que fez esse jogo e como é que a equipe foi internamente adentrada no projeto, vamos entrar como é que funciona uma engine aqui, mano, é a base de tudo. Antes da gente começar a falar de colosso, antes da gente começar a falar em física de escalada, a gente precisa entender um conceito que é fundamental pra qualquer criação de qualquer jogo, mano. O que é uma engine? É aqui que a gente entra no conceito de engine, mano, pra me explicar da maneira mais fácil possível. E a galera que acompanha do canal já deve estar enjoada de escutar. Pensa na engine como se fosse uma casa, mano. Toda vez que vão construir uma casa, eles não criam do zero o conceito de janela, conceito de porta, conceito de escada. Você utiliza materiais e técnicas que já foram utilizadas
no passado. Materiais e técnicas já estabelecidas no local. E uma engine de um jogo é basicamente isso. É um conjunto de ferramentas e sistemas que vão fazer aquele jogo funcionar, que vem antes do jogo, para que o jogo possa existir em cima dela, em cima daquela engine. A engine cuida de coisas como os objetos aparecem na tela, como a física funciona naquele software ou naquele hardware, como o som é processado, como o jogo carrega e descarrega partes do mundo para acontecer a otimização. A engine é a fundação do jogo, mano. Tudo o que acontece num jogo tem que passar pela engine. Absolutamente tudo o que acontece. A Team Ico desenvolveu a engine do Shadow of the Colossus praticamente do zero, especialmente otimizada pro PlayStation 2. E isso é muito importante porque quando uma engine é feita otimizada diretamente para um console em específico, quer dizer que aquele jogo foi feito para aquela base. Aquele jogo foi feito para rodar ali. E isso é algo que poucos estúdios faziam na época, porque na época tinha o PS1 e o PS3 já tava lá na frente sendo visionado para ser lançado, além do Xbox 360. Então os estúdios nunca faziam um jogo para rodar em um console específico, geralmente faziam para rodar em vários consoles. Além do mais, é extraordinariamente trabalhoso programar especificamente pro PS2, que nem eu já tinha citado antes. A maioria dos estúdios já comprava engines prontas ou utilizava ferramentas fornecidas pelos fabricantes dos consoles. Mas fazer uma engine do zero, mano, dava o controle absoluto sobre cada bit e cada parte de um processamento de um jogo. E no PlayStation 2, mano, processamento, otimização pra rodar naquele hardware era tudo. E uma das decisões fundamentais, mano, daquele estúdio, da Team Ico, foi utilizar o máximo de processamento daqueles Vector Units que eu te expliquei antes. Ozono e sua equipe, mano, passaram um ano aprendendo e estudando a como programar diretamente para essas unidades especializadas. E o resultado foi que a engine conseguia processar geometria, ou seja, a estrutura tridimensional dos objetos. E conseguia fazer isso aqui com excelência, de uma maneira muito mais eficiente do que a maioria dos jogos fazia. Pra você entender como é que isso aqui é feito na prática, mano. Pensa que cada objeto 3D é feito de triângulos. Um rosto humano dentro de um jogo, mano, pode ter até 3.000 triângulos. É triângulo pra caralho. Então, se um rosto pode ter até 3.000, um objeto, um ambiente pode ter até dezenas de milhares de triângulos. E o trabalho do processador, mano, é basicamente calcular onde é que as dezenas ou milhares desses triângulos vão estar no espaço dentro do jogo. O trabalho do processador também é processar como a luz vai atingir esses triângulos. O trabalho do processador também é mostrar como que esses triângulos vão aparecer na tua tela enquanto você joga. Tudo isso 60 vezes por segundo, se for possível. E os Vector Units do PS2, mano, eram especializados nesse tipo de cálculo. E a engine da Team Ico, mano, foi especializada para resignar o máximo de trabalho possível para esses dois vetores, liberando o processador principal para cuidar de outras áreas dentro do jogo, como física e inteligência artificial. Mas resolver o problema de geometria e processamento de triângulos e formatos, mano, era o primeiro passo da otimização desse jogo. O desafio maior, mano, tava no que o jogo precisava mostrar pra você. Que no caso de Shadow of the Colossus, mano, eram 16 criaturas gigantescas e um mundo gigantão também. Vamos entrar no capítulo 1 da programação do Shadow of the Colossus, mano, que seria o problema de colocar um mundo enorme dentro de uma caixinha bem pequenininha, que era o PS2. Cara, imagina guardar a cidade de São Paulo inteira dentro de uma simples caixa de sapato. Parece impossível, né, mano? Mas foi exatamente isso aí que os programadores do Shadow of the Colossus pensaram quando eles foram programar esse jogo. Foi exatamente esse tipo de problema que aquele grupo de programadores precisavam enfrentar. Os caras precisavam bater de frente com isso. Porque assim, mano, aquele jogo apresenta um mundo que é gigantesco, com florestas, com deserto, com montanhas, com ruínas e também com lagos. Tudo isso conectado em um único só mapa e sem telas de carregamento aparente. E pro jogador é muito fácil, né, mano? Só basta subir em cima do agro e já era. Sai cavalgando pelo mapa e foda-se, dá nada. Parecia magia, parecia que aquele mundo era infinito, parecia que você tava adentrando uma história que nunca ia ter fim quando tu ia jogar Shadow of the Colossus. Mas por trás dessa experiência, mano, por trás dessa experiência de tu montar no agro e sair explorando aquele mundo enorme, existe um sistema de engenharia de software e de otimização do caralho por trás disso, mano. Como eu já citei anteriormente, lançado no ano 2002, o PS2 tinha só 32 MB de memória RAM pra armazenar absolutamente tudo o que acontece na tela quando você tá jogando aquele jogo. Imagina que a memória do PS2 seja tipo uma mochila muito pequena, só que você precisa carregar um montão de coisa pra tu ir pra escola. Dentro dessa mochila precisa caber livro, estojo, caderno. Dentro dessa mochila precisa caber lancheira e absolutamente tudo que tu precisa pra um dia normal. Mas assim, como não temos espaço pra tudo, como a gente não tem espaço pra guardar tudo que a gente quer dentro daquela mochila, já que ela é muito pequena, você precisa colocar somente nela o essencial, somente o que é realmente utilizável. É necessário escolher cuidadosamente o que você vai colocar naquela mochila e o que vai ficar em casa. E os programadores na época, mano, faziam exatamente isso com os dados do jogo. E além disso, mano, o console precisava desenhar o jogo na tela aproximadamente 50 vezes por segundo, sem travamentos perceptíveis. Mas e como é que isso era possível num PS2, num hardware tão limitado? A gente vai descobrir agora. Cara, quando a gente fala de memória em um console, a gente tá falando de toda a memória que um jogo guarda no console
pra rodar aquele exato instante que você está jogando, entendeu? Pensa numa pequena mesa de jantar, mano, você só coloca nela o que você vai jantar naquele momento. Você coloca os pratos, talher, você coloca a comida, e o resto das coisas ficam guardadas lá no armário. E a memória do PS2 faz exatamente a mesma coisa. Enquanto o jogador atravessa o mapa, apenas os elementos próximos ao jogador precisam estar na memória do jogo. Apenas os elementos mais próximos de você precisam estar carregados naquele hardware. As regiões distantes ou as regiões que ficaram pra trás, que você já passou, não precisam estar no hardware. Só que o grande problema aqui, mano, é que o jogo, ele precisava ficar prevendo aonde é que o jogador ia no próximo passo dele. Por exemplo, se você decidir lá na frente que vai virar à esquerda, a área correspondente a que você quer virar, ou seja, à esquerda, já precisa estar carregada. Se aquela área já não estiver carregada, vai ficar aparecendo aqueles pop-up de bugs visuais e coisas aparecendo e desaparecendo, tudo zoado. Basicamente, bugs visuais. Então os programadores faziam o quê? Eles ficavam constantemente e a todo momento tentando antecipar e tentando prever o movimento dos jogadores dentro do jogo. E para organizar tudo isso, a memória era dividida cuidadosamente. Uma parte da memória era reservada para o Under e para o Agro, e outra área era destinada especificamente para o Colosso atual, ou seja, o Colosso que você estava na área dele. E tinha uma terceira área que já estava começando a carregar a próxima etapa para onde é que você iria ir, ou seja, estava antecipando a próxima área. E uma seção separada dessas três guardava as músicas, os sons e sistemas internos, mano. E isso é conhecido como gerenciamento de memória. Ou seja, quando você jogava Shadow of the Colossus e ficava realmente de cara com aquela porra, não existia magia, aquela parada não tava sendo feita num terreiro, aquela parada era só extremamente muito bem organizada e muito bem otimizada. E falando em bem organizado e muito bem otimizado, a gente entra no que é o streaming de mapa, ou seja, o mundo dividido em pedacinhos. Aí você me pergunta agora, né, porra, Léo, como é que um mundo tão grande cabe em só 32 megabytes de memória RAM? E eu te respondo, meu mano, aquele mundo não cabe em 32 megabytes de memória RAM. Os desenvolvedores dividiam aquele mundo em diversas pequenas partes, mais ou menos como se fosse um quebra-cabeça, tá ligado? E à medida que o jogador vai avançando dentro daquele mundo, mano, o DVD vai carregando essas novas partes, essas partes que estavam guardadas. E as regiões já visitadas, ou seja, as regiões que você já passou em cima, os colossos que você já destruiu, as áreas onde é que você já teve contato, vão sendo descartadas para otimizar espaço e liberar memória. Esse processo recebe um nome chamado Streaming de Mundo, ou World Streaming. Olha, se tu não entendeu, eu vou tentar explicar de uma maneira um pouquinho mais fácil. Imagina uma casa, mano. Você tá numa sala que ela tá totalmente muito bem organizada e muito bem iluminada. Porém, os quartos mais distantes permanecem escuros e desarrumados. E à medida que você vai andando pelo corredor, alguém vai correndo na tua frente e liga aquelas luzes e organiza aqueles quartos, preparando aquele cômodo antes de você chegar lá. Mano, isso é basicamente o que acontece no jogo, tá bom? O jogo, ele meio que tá trabalhando nas escuras, tá ligado? Ele tá trabalhando silenciosamente nos bastidores pra deixar o jogo todo preparadinho pra você lá na frente, carregando áreas futuras que o jogador vai visitar sem que ele nem perceba. E tudo isso precisava acontecer, mano, sem interrupções visíveis. Porque se acontecesse interrupções visíveis, mano, ia aparecer buracos no cenário, paredes aparecendo e sumindo do nada. Ou aquele jogo tão incrível teria que se render a uma tecnologia chamada tela de carregamento. E isso é um pesadelo pra qualquer programador que tá programando um jogo extremamente imersivo como o Shadow of the Colossus. Ninguém queria tela de carregamento porque te tira completamente da imersão de um jogo, te tira completamente da história. Agora vamos entrar, mano, em outra técnica de otimização desse jogo chamada LOD, Level of Detail. Olha pra uma árvore que tá muito longe dentro do jogo, mano. Você consegue distinguir folha por folha? Eu duvido pra caralho, tá bom? De longe, a árvore parece só mais uma forma verde. E os desenvolvedores perceberam isso e criaram uma tecnologia, criaram uma técnica chamada LOD, que basicamente funciona assim, Cada objeto dentro do jogo tem diversas versões de aparência. Uma versão muito simples para grandes distâncias dentro do jogo. Uma versão intermediária para quando você não estiver nem longe e nem perto daquele objeto. E uma versão altamente detalhada para quando o personagem estiver extremamente próximo daquele objeto. Basicamente funciona assim, ó, mano. Imagina você tirar uma foto de alguém que tá lá do outro lado da rua, ou tá em cima de um prédio, por exemplo. Com a distância que você tá dessa pessoa, vai dar só pra ver uma silhueta. Mas conforme você se aproxima dessa pessoa e vai tirando fotos dela, vai aparecendo o rosto, barba, vai aparecendo sobrancelha. Ou seja, a percepção que você tem dessa pessoa vai ganhando detalhes. E à medida que você vai chegando próximo dela, você consegue vê-la com milhares de detalhes que você não conseguia ver se ela estivesse em cima de um prédio. E com o LOD funciona exatamente assim, mano. Objetos que estão distantes utilizam poucos polígonos e objetos que estão próximos utilizam milhares de polígonos. E essa técnica economizava uma quantia enorme de processamento pro jogo e sem comprometer a qualidade visual daquele jogo. E graças ao LOD, mano, Shadow of the Colossus conseguiu colocar montanhas gigantes no horizonte daquele jogo. Graças ao LOD, Shadow of the Colossus conseguiu colocar estruturas, muitas coisas, pedras enormes, calabouços dos colossos gigantes lá ao fundo, mano. Porra, esse jogo foi espetacular ao utilizar essa técnica. Além do mais, mano, um objeto que tá muito longe não precisa de milhares de detalhes. Um objeto que tá muito longe não tem a necessidade de ter milhares de polígonos, pelo simples fato de que você não vai estar perto o suficiente
eficiente dele pra ver aqueles milhares de detalhes. E quando os programadores perceberam isso, quando os programadores entenderam que o teu olho não vai conseguir enxergar muito longe, eu ia falar muito longe. E olha, eu perdi o resto desse vídeo aqui, tá bom? O arquivo encriptou. É mentira. Eu só não gravei e eu tô com vergonha de falar que esse vídeo aqui vai ter parte 2 de novo, que nem o do Ocarina of Time, tá bom? Mas nesse exato momento eu estou mentindo, então não acredita na palavra desse homem de óculos preto. Que caramba lindo, que cachorro lindo. Nossa senhora. Que isso? Que isso, filho? Que tal tão maluco que você é? Nossa, rapaz, que bichão bonito. Que isso, filhote? Que isso, filhote? A cara tá de gordo. Cara de gordo, esse rapaz tem. Que isso, meu filhote? Ó. 15 metros de